Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, do curso de Teologia, eu vou falar sobre a autoridade das Escrituras. Vamos entender melhor os argumentos que provam que a Bíblia realmente ela é uma autoridade infalível, confiável, não possui erros. É realmente a palavra de Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Portanto, vem junto comigo para a gente poder esmiuçar melhor esse importante conteúdo. A questão de que a Bíblia ela é infalível é uma doutrina da igreja cristã, dos fundamentos da fé. Também faz parte da teologia ortodoxa, a verdade absoluta de que Deus ele revelou a sua palavra através de homens, sendo, portanto, ela uma palavra infalível. Porém, existem aqueles que questionam, até dentro do campo teológico, nós temos a teologia liberal, que questiona a infalibilidade das escrituras. Portanto, é necessário que a gente venha trabalhar um pouco sobre esse assunto, vendo e analisando os argumentos que tentam desconstruir essa doutrina sagrada, essa doutrina da fé cristã. Realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Entretanto, esse fato não anula a realidade de que a Bíblia é infalível. Pelo contrário, é até um argumento de que ela é infalível. Se eu dissesse aqui que a Bíblia foi escrita por anjos, que anjos vieram à terra e escreveram a Bíblia e entregaram na mão de algumas pessoas, era mais propenso a pessoa achar que isso é um misticismo, uma mitologia. O fato de ter sido escrita por homens valoriza e dá credibilidade à questão defendida pela teologia ortodoxa. A Bíblia, ela não foi escrita na atualidade como uma tese científica. Ela não tem como exclusividade um texto dissertativo. Não, a Bíblia é um livro antigo. E como sendo antigo, ele é rico em sua variedade de estilos literários. Então na Bíblia a gente vai ter textos que são textos figurados, textos que usam simbologia, textos alegóricos e textos que relatam de passagens históricas. Então há uma diversidade. Portanto, em alguns textos que usa de uma linguagem figurada, que usa de metáforas, isso não quer dizer que ali é uma fantasia. Não, por trás daquela comunicação existe uma verdade. E é necessário que a gente interprete corretamente, respeitando a diversidade de linguagem. A Bíblia é um livro riquíssimo. É um livro que traz uma diversidade literária muito grande e que isso não anula a sua veracidade. Pelo contrário, enriquece e mostra que diversas formas, diversas linguagens, Deus revela a sua verdade. Quantos que não estudam literatura e através da literatura se desenvolve, adquirem conhecimento? Então nós vamos desprezar toda aquela linguagem literária, porque ali tem fantasias, tem alegoria, tem textos que não são textos dissertativos? Não. Então o fato de a Bíblia ter essa diversidade não é uma prova de que ela não seja infalível. A Bíblia não produz contradições. Pelo contrário, há uma unidade nos textos. Sim, a regra áurea da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Um
texto conversa com outro texto. E só quem estuda seriamente, que analisa os textos, respeitando o contexto histórico, vai entender que na Bíblia não há contradições. Quando há uma aparente contradição, é porque uma interpretação ela está equivocada. Quando analisamos melhor os textos e percebemos que estamos equivocados em uma interpretação. Na Bíblia não há contradição. Se houvesse contradições claras na Bíblia, isso já teria sido apresentado de forma objetiva e a Bíblia deixaria de ser acreditada. Porém, até hoje não há uma convicção, não há uma afirmação, não há uma exposição clara de contradição. Pelo contrário, um livro que possui uma dimensão tão grande de assuntos, de épocas diferentes, conseguir ter a unidade das ideias tão perfeita, somente prova que ela é inspirada por Deus, sendo assim infalível. Esse é um dos argumentos mais fracos e que demonstra ignorância sobre o assunto. A Bíblia não foi alterada, pelo contrário. A Bíblia é um dos livros antigos que mais possuem cópias. Nós temos várias cópias dos textos antigos. Tá? Então, nenhum outro livro antigo possuiu mais cópias do que a Bíblia. Portanto, se a Bíblia foi alterada com a enormidade de cópias que foram produzidas, então nós não vamos acreditar em nenhum outro livro que não seja da nossa época, porque nenhum outro livro possuiu mais cópias do que a Bíblia. E sendo assim, prova que não foi alterado, porque se tivesse sido alterado, teria que ter sido alterado todas as cópias, e isso seria impossível. Toda tradução possui erros, e a Bíblia não é diferente. Porém, quando nós falamos que a Bíblia é infalível, nós não estamos falando do texto traduzido, nós estamos falando do texto original, do texto que foi escrito Antigo Testamento no hebraico e aramaico e o Novo Testamento no grego. O texto original, da língua original, ele é infalível. As traduções, claro, possuem erros, porém, esses erros não anulam a realidade de que é um texto que foi escrito e inspirado por Deus. Traz a verdade de Deus. Portanto, nós não podemos usar o erro das traduções para tentar anular a infalibilidade dos textos sagrados. Não é coerente com a ciência. Essa é uma ideia que vem do cientificismo, aquele pensamento de que a ciência é a autoridade infalível. Então, se algo não se adequa à ciência, aquilo não tem valor. Isso aí é um pensamento moderno que veio lá de Augusto Comte. A Bíblia não é um livro científico, ela não precisa estar alinhado com o que a ciência. Porém, cientistas sinceros, verdadeiros, que pesquisaram algumas questões que têm uma relação com a Bíblia, puderam contemplar que há dentro da Bíblia verdades científicas. Sim, agora tem questões que a Bíblia não trata como algo científico. E nós não podemos comparar a ciência com a Bíblia, sendo a ciência o padrão de certo e errado. Portanto, esse argumento também é um argumento falacioso. É verdade. Tem textos que são complicados de entender, que não há uma convicção acerca do que o texto realmente quer dizer. Porém, o fato de nós não entendermos não anula o fato da Bíblia ser infalível. Existem vários textos que nós não compreendemos. O fato de nós não compreendermos anula a realidade daquele texto e da sua verdade? Não. Então, o homem racional, aquele que usa a pura razão e acha que a razão vai determinar todas as coisas,
e na sua limitação não compreende o texto bíblico, isso não prova que o texto bíblico está equivocado. Não, existem pontos sim que são complexos, que necessitaria mais sabedoria, mais aprofundamento e mais maturidade espiritual para compreender, e com isso prova que o texto bíblico é um texto realmente diferenciado, que traz uma profundidade não encontrada em nenhum outro livro. Sobre o fato da Bíblia ser infalível, nós temos no testemunho dos judeus, aqueles que foram os arautos de Deus, aqueles que foram importantes para a preservação do conhecimento de Deus através do escrito sagrado, eles são testemunhas de que a Bíblia ela é infalível. Deus falou com eles, Deus falou com seus profetas, Deus falou com os seus patriarcas. E isso tem sido um testemunho que tem sido passado de geração a geração. Aqui está o argumento máximo. Cristo validou os textos sagrados. Deus, através de homens, inspirou para que a sua verdade fosse escrita. E Jesus reconheceu isso em seu testemunho pessoal. Portanto, se Jesus validou a Bíblia como sendo inspirado, o cristão ele não pode negligenciar ou rejeitar esta verdade. Em vários momentos da história, a Bíblia foi perseguida. Era interessante destruir esse livro, afinal, seus escritos são muito perigosos, porque eles fazem com que as pessoas deixem de se submeter cegamente às autoridades humanas para reconhecer que Deus é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Porém, apesar de toda essa perseguição contra os ensinos bíblicos, contra o livro sagrado, até hoje seus textos têm sido preservados. Deus não somente agiu para que esse livro fosse escrito, como também Deus tem cuidado para que esse livro possa ser preservado. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permanecerão. Como já foi falado aqui nessa aula, a unidade da Bíblia é algo sobrenatural. Como que mais ou menos 40 homens escreveram em épocas diferentes, em situações diferentes, tratando de assuntos diferentes, e há na Bíblia uma unidade. Isso só era possível se houvesse uma mente por trás de todos esses homens, capacitando eles e fazendo com que eles pudessem escrever corretamente. Por isso, a unidade da Bíblia é uma prova que Deus realmente se revela a nós através do livro sagrado. Ao estudarmos o Antigo Testamento, que foi escrito numa época distinta, e ver que no Novo Testamento, já numa época diferente, num tempo diferente, numa situação de mundo diferente, tudo ou quase tudo que foi escrito ali no Antigo Testamento, ele se cumpre no Novo Testamento. Como que aqueles homens que registraram no passado muito longínquo, verdades sobre Deus, e essas verdades se cumpriram e são provadas pela história, isso prova que a predicidade desse livro é algo que mostra que foi realmente inspirado por Deus, portanto, um texto infalível. A Bíblia é um livro para os nossos dias, mas é um livro tão antigo, tão velho. Por que ele continua sendo tão presente, tão atual? Ele trata de assuntos do nosso cotidiano, assuntos de política, familiar, financeiro, de relacionamento e de tantas outras particularidades. Não é um livro ultrapassado, que ao passar do tempo ele perdeu a sua valia. Não. A sua atualidade mostra que a Bíblia é um livro vivo, é uma palavra viva, atual.
nenhum livro, seja ele científico, filosófico, religioso ou de outro aspecto, tenha produzido mais efeito na vida humana do que a Bíblia. A sua funcionalidade é algo que mostra que há uma ação sobrenatural sobre esses registros. A Bíblia, ela ao longo da história, ela mudou a história, Antigo e Novo Testamento, ela mudou antes de Cristo e depois de Cristo, ela mudou sociedades, mudou famílias. Até hoje, a Bíblia tem mudado pessoas, tem tirado pessoas de uma situação de depravação total, derrotada, para uma vida sólida, uma vida sadia. A Bíblia, ela é alívio para a alma de milhares e milhares de pessoas. Se esse livro fosse só uma mitologia, ou fosse um livro criado por homens sem nenhum aspecto sobrenatural, esse livro não produziria tanto efeito como ele produz. Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!